Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Tenho que começar com um grande agradecimento a vocês aí, que em tão pouco tempo o canal no ar, 99 inscritos, faltando só um para 100. Superou todas e qualquer expectativa minha. Então, meu muito obrigado a todos aí, viu? Então vamos lá, pessoal, eu vou tentar aos poucos e mostrando para vocês o objetivo do bolão, como que funciona o bolão, né? Uns entendem mais fácil, outros têm mais dificuldade, o que é normal, né? É a perfeição de Deus. Deu aptidões diferentes para nós, né? Por isso que cada dia que passa a humanidade adquire mais conhecimento. Então vamos lá. Eu fiz um bolão com 5 secos e 9 duplos. Então veja, eu tenho São Paulo e Fluminense, empate. Figueirense e Chulé, empate. CRB e Brusque, vitória do CRB, empate. Atlético do Paraná Internacional, empate, vitória do Internacional. Sampaio Correia e Vasco, empate, vitória do Vasco, né? Eu não tinha posto aqui a vitória do Vasco. Ipiranga e Botafogo, vitória do Ipiranga e empate. Avaí e Santos, empate do Avaí com o Santos. Flamengo seco, né? Ceará e Corinthians, vitória do Ceará e vitória do Corinthians. Juventude e Goiás, vitória do Juventude e vitória do Goiás. Atlético Goiano e Fortaleza, Atlético Goianiense, né? E vitória do Fortaleza. Botafogo do Rio e Atlético Mineiro, empate e vitória do Atlético. E América e Bragantino, empate seco. E Remo, vitória do Remo seco. Então, se você fizer esse jogo, veja bem, se você fizer esse jogo e for na lotérica registrar esse jogo, ele dá R$ 768. Veja que interessante, tá? Então aqui, ó, R$ 768, né? E você vai ter os mesmos 5 seco, né? E 9 duplos. Por que então que faz o bolão? Você vai registrar um bolão de R$ 150 que custa 768 do mesmo jeito? Claro que não, né? O efeito é o mesmo, tanto faz você pagar 768 como você pagar R$ 150, você vai ter que acertar os 5 seco. Isso é fato, tá? Então, por exemplo, se você registrou esse jogo, pagou R$ 768, o Remo aqui empatar ou perder para o ABC, seu jogo já foi. Se o América e Bragantino, um dos dois ganhar e não der empate, seu jogo já foi. O Flamengo empatar ou perder para o Curitiba, seu jogo já foi. Figueirense e Chulé, se um dos dois ganhar, seu jogo já foi. São Paulo e Fluminense, se um dos dois ganhar, seu jogo já foi. Então, o 5 seco, tanto faz você pagar 768 como R$ 150, a questão é a mesma, tá? Então, por que fazer esse desdobramento? O desdobramento é em questão de você registrar um jogo quase com as mesmas características e com custo bem mais baixo. Então, o que difere aí vai ser o quê? Essas bolinhas, para você conseguir que os 9 duplos tenham a validade. Então, como que eu fiz essa anarquia aqui das 9 bolinhas? Veja bem, eu dividi em 4 grupos, né? Esse daqui que é os jogos secos. Então, jogos secos é igual a se você registrasse. E os outros 9 jogos eu dividi em 3 grupos, né? Deixa eu pegar pelo grupo 1 aqui. O grupo 1, que eu tenho Vasco, né? O
Corinthians e o Atlético e o Botafogo, né? Então seria o Sampaio e o Vasco, o Ceará e o Corinthians e o Botafogo do Rio contra o Atlético Mineiro. Eu coloquei as bolinhas no Vasco, no Corinthians e no empate do Botafogo com o Atlético Mineiro. Veja, você tem que acertar duas dessas bolinhas. Perfeito? Você tem que acertar duas e errar uma. Você não poderia acertar as três, aí vocês vão ver que a dificuldade de explicar está aí, tá? Então eu volto nesse grupo 1 ainda. Então, de uma maneira simplória, você teria que acertar duas bolinhas dessa e errar uma. Muito bem. Então vamos para o grupo 2. O grupo 2 nós temos o Atlético Paranaense contra o Internacional. A bolinha foi no Internacional. O Avaí contra o Santos, a bolinha foi no Santos. E o jogo 11, deixa eu ver aqui que eu não estou me lembrando, é Atlético Goianiense e Fortaleza. E a bolinha foi no Fortaleza. Então veja bem, 3 bolinhas na coluna 2. Na realidade, o que nós estamos jogando não é os 3 jogos na coluna 2, é 2 jogos apenas na coluna 2. Tá? Então você teria que acertar 2 bolinhas e errar uma, para que os 3 pontos sejam acertados. E no grupo 3, nós temos lá o CRB contra o Brusque, o Ipiranga contra o Botafogo da Paraíba e o Juventude contra o Goiás. As bolinhas estão no CRB e Brusque, na coluna do meio, né? No Ipiranga e Botafogo da Paraíba, no Ipiranga. E no Juventude e Goiás, a bolinha está no Goiás. Então veja, desses 3 jogos, você tem que acertar 2 e errar 1. Obrigatoriamente, sempre acertar 2 e errar 1. Muito bem. Vamos lá, então. Aqui, para ajudar as bolinhas, eu chamo de cartelas de apoio. Cartelas de apoio, para que você consiga aumentar as suas chances de ter os 9 duplos de maneira real, né? Aí eu faço o falso seco. O que seria o falso seco? Por exemplo, aqui eu tenho o falso seco Vasco, Ipiranga e Santos. Esses 3 jogos estão nas 27 cartelas, que nós vamos registrar 27 cartelas. Então, se der Santos, Vasco e Ipiranga, eles estão nas 27 cartelas. O que isso ajuda? O que ajuda é o seguinte, você já não tem mais a obrigação de errar. É um apoio às bolinhas, né? Então, se der, por exemplo, Santos, que está no grupo... O Santos está no grupo 2. Se der Santos, você pode acertar as 3 bolinhas sem problema. Tá? E se você errar uma dos outros 2 jogos, beleza. Então, se der Santos, você tem que acertar só mais uma bolinha. A mesma coisa é no grupo 3, né? Se o Ipiranga ganhar, você só vai ter que acertar mais uma bolinha, ou acertar até as 2, não tem problema. E a mesma coisa no grupo 1, né? Se o Vascão ganhar, você teria que acertar somente mais uma ou as 2 bolinhas. Então chama as cartelas de apoio. Aí eu tenho o duplo reverso, que o duplo reverso fica bem mais caro. Muitos vão perguntar, mas por que não pôs a bolinha então no Atlético Mineiro e pôs no Ipiranga? Porque justamente
o grupo 1, eu tenho um meio duplo reverso no Atlético. Para que eu fizesse o duplo reverso 100% no Atlético, o jogo passaria de R$200. E como o prêmio é pequeno, eu acredito que um bolão de R$150 esteja de bom tamanho, né? Então nós vamos registrar aqui uma cartela de R$12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartelas de R$6, que dá 90 com 12, né? E 11 cartelas de R$3. E dá para vocês conferirem por essas cartelas matriz, tá? Torcer para os falsos secos, né? Cada falso seco que der vai te ajudar a concretizar os 9, que custa 768 por R$150. Então, quando você fala que você tem 5 seco, veja bem, 5 jogos seco, você pega 5 jogos, você tem 243 possibilidades de resultado nesses 5 jogos. E se você jogou seco, das 243 possibilidades, você só tem uma possibilidade de ganhar. Tanto faz você pagar 768 ou 150. Perfeito? Então, o grande problema desse bolão vai ser acertar os 5 seco. Acertou os 5 seco, como os 9 jogos estão divididos em 3 grupos de 3, que é a primeira vez que eu faço essa sequência, eu poderia ter feito a sequência também, 2 grupos apenas, um de 5 jogos e outro de 4 jogos, né? Mas eu achei mais viável a de 3 jogos pelo equilíbrio que há, né? Então vocês vão ver que tem hora aí que a gente põe em detrimento a coluna 1, hora a gente põe em detrimento a coluna do meio e hora a gente põe em detrimento a coluna 2. Por que isso? Em jogos da loteca que tem muito equilíbrio, às vezes acontece isso, em vez de ter uma equivalência nas colunas, passa a ter tudo numa coluna só. Eu já observei essa anarquia várias vezes, né? Vai tudo para uma banda só, né? E aí é onde que acumula, né? Porque não tem zebras grandes, a não ser o Flamengo, né? O Atlético aqui, que eu não concordo que a vitória do Atlético, o empate aqui do Botafogo seja zebra, não concordo de jeito nenhum. Do mesmo jeito que não concordo que o São Paulo é franco favorito contra o Fluminense, eu acho mais o Fluminense do que o São Paulo, né? E o jogo de ontem realmente foi muito desgastante, né? Então, pessoal, o bolão é esse. Mesmo que você não goste de bolão, não participe, entre no grupo de WhatsApp, né? As opiniões lá no grupo de WhatsApp, elas são muito importantes, né? Elas são muito importantes. Então, tem o link aí na descrição, é só clicar, você é direcionado diretamente ao grupo de WhatsApp, ok? E aí, quem for entrar no bolão, é R$15 a cota. Como não registrou o bolão passado, o Leandro, eu vou confirmar com ele quantas cotas que ele quer, né? Mas no mínimo 2. A mesma coisa a Sheila, né? No mínimo 2, que estão comprando toda semana. E o Alencar também, que está já com dinheiro comigo, né? Eu acredito que é no mínimo 2 cotas, que eles estão comprando direto. Então ficaria, à primeira vista, faltando 4 cotas aí para se vender, ok? Então eu aguardo vocês e quem ainda é novo por aqui, né? Eu faço esses bolão e caso ganhe, né? 10% do valor seria meu, ok?
Então é isso aí, meus amigos, e vamos esperar o 1009, 1010 e sempre juntos aí, se inscrevendo no canal, que eu sou muito grato por isso, e dando aquele like, né? Um like de mestre, ok? Um grande abraço e até a vitória aí, se Deus quiser.